Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui de volta, né? Depois de muito tempo sem gravar os vídeos, sem fazer podcast. Até os 2 últimos podcasts que eu fiz, né, os vídeos que eu fiz para o YouTube, eu acabei colocando também no podcast da Ponto 20 lá no Spotify. O último que eu fiz umas alterações, eu tirei toda essa parte que tinha vago, né, entre as falas, esse espaço que fica esse espaço aberto, mas sinceramente eu não gostei muito do resultado e eu acho que eu vou deixar isso normal, né, vai ser uma conversa bem natural, né, sem acelerar o áudio. Eu achei o áudio muito acelerado e aí acabei não gostando. Então o formato do podcast, o formato dos vídeos que eu vou fazendo aqui será esse. E como também eu chamarei os convidados, né, chamarei as pessoas para conversar sobre diversos assuntos, não faz muito sentido ficar cortando um pouco o áudio, acelerando o áudio, né? Isso também foge muito do que eu acredito. As pessoas não falam assim no dia a dia, as pessoas não falam com o áudio acelerado quando você se encontra, quando você está numa reunião, quando você está falando com as pessoas no dia a dia. Então, para quem gosta de prestar atenção no conteúdo e menos na forma, esse é o lugar certo. Tá? Então eu queria aqui deixar até outro recado também, é que eu transformei o site da Ponto 20, que era um site institucional, em um site de notícias, para colocar informações referentes à tecnologia da informação. Então lá você pode acessar ponto20.com e você vai ver algumas informações relevantes, né, referente à área, algumas coisas que as pessoas conseguiram alcançar, algumas empresas que estão aí fazendo trabalhos e projetos até simples, mas que fazem impacto tanto na nossa área quanto também na vida das pessoas. Inclusive, até junto, né, pela Ponto 20, eu lancei alguns sistemas que são para ajudar algumas pessoas, ajudar as comunidades. Inclusive, uma das comunidades que eu gosto muito de ajudar e lançar sistemas em prol dela é da comunidade onde eu morava, né, que é na cidade de Juazeiro do Norte, onde eu nasci e fui criado. Então tem muitas iniciativas que eu lanço para lá, não só para lá, mas também para a região toda, né? E eu lancei 2 ferramentas, e olha lá no site .20.com que eu coloquei lá explicando como que é cada ferramenta, como é que se utiliza, é bem legal. E aqui eu vou tentar fazer os episódios acontecerem, né, toda semana, sempre com um tema novo. Vou conversar com outras pessoas para convidá-los para conversar aqui conosco, certo? E a ideia não será muito seguir o que se tem muito no mercado, que é aquela questão um pouco hype, né? Assim, não vou pegar aquelas tecnologias que estão acontecendo agora e tudo mais, falar, talvez aconteça uma vez ou outra quando se for necessário, mas o foco mesmo do canal e do podcast será mais para a questão do profissional em si, do olhar que o profissional de tecnologia da informação tem que ter, das características do profissional e, enfim, coisas desse tipo. A parte mais técnica, eu acho que não dá para se aprofundar tanto quanto eu queria me aprofundar na parte técnica mesmo, né? Assim, mas eu irei aqui e acolá referenciar alguns livros, referenciar algumas videoaulas que eu venho vendo. Normalmente eu referencio livros porque eu procuro informações em meio dos livros. Eu gosto muito de ler livro relacionado à tecnologia da informação, porém livros que são conceituais. Existem alguns livros que adotam isso e eu vou soltando aqui o que eu estou lendo para compartilhar com vocês e tudo mais, tá? Hoje o tema, até coloquei aqui, né, o porquê que é importante, né, o profissional de tecnologia da informação ter uma certa postura que, infelizmente, ao longo do tempo, nós vimos perdendo bastante essa postura. Isso me deixa bastante preocupado e também eu, com o passar do tempo, eu já tenho mais de 10 anos de experiência e eu venho vendo as pessoas, né, os colegas de trabalho, principalmente as pessoas que estão entrando agora no mercado, tendo dificuldades de crescimento, tendo dificuldade de se destacar na empresa e
ao meu ponto de vista, é justamente por causa da postura que essas pessoas e seus colegas estão adotando, né? Eu tenho visto com muita preocupação a forma como nós estamos nos impondo na área, como nós estamos nos projetando para outras empresas, até mesmo para outras áreas, né? Eu conversando com pessoas de outras áreas e tentando entender, né, como é que é o dia a dia, como que é a conversa, como que é o nível, né, das pessoas ali que estão no dia a dia do trabalho, e eu percebo que tem uma discrepância muito grande no dia a dia nosso. E não só no dia a dia, né, de quem trabalha na área de tecnologia da informação, mas também na visão das outras pessoas de outras áreas para dentro da área de tecnologia da informação. Por que é que eu acho que é importante nós termos um cuidado grande sobre isso? Sobre como que as outras pessoas de outras áreas veem a nossa área, né? Veem o profissional de tecnologia da informação e comunicação. Porque a tecnologia em si, a área de tecnologia da informação, sozinha, ela não é nada, certo? Ela sozinha, ela não faz, normalmente, você não vê produtos de tecnologia da informação para a tecnologia da informação. Você vê produtos de tecnologia da informação para enfermagem, você vê produtos da tecnologia da informação para a área da medicina, para a área do direito, para a área da construção civil, sociedade civil, enfim. É para isso que nós precisamos desenvolver software para atingir essas áreas, certo? Se as pessoas que trabalham no dia a dia, que precisam do software, que precisam de projetos novos para essas áreas, nos enxergarem com uma postura, digamos, inadequada, né, vai ficar um pouco mais complicado para nós conseguirmos chegar e dialogar ou então até vender uma solução. Recentemente eu até estava desenvolvendo um software para uma empresa, né, eu disponibilizei como um serviço, e aí eu percebi o quanto que eu precisava estar muito dentro do negócio da empresa. Isso aí é um jargão, isso aí todo mundo que trabalha na área de desenvolvimento de software sabe que você tem que ir ali conversar, você tem que abrir um diálogo, você tem que ter uma interação muito grande para um entendimento de como os usuários, como as pessoas da empresa irão utilizar o software. Isso é básico, tá? Mas nós temos uma tendência, às vezes, de achar que nós vamos saber sem antes querer conversar com o usuário, com o cliente, sem tipo, eu vou colocar aqui o software desse jeito e eles vão se adaptar ao software, né? Aqui na Ponto 20, pelo menos eu quero criar essa ideia de que o software é que se adapta à rotina das empresas, é que se adapta à rotina das pessoas. Então, por isso que eu preciso aumentar a minha comunicação, preciso melhorar a forma de me comunicar com as pessoas. E para melhorar a forma de me comunicar com as pessoas, eu preciso passar uma postura que seja à altura da área de tecnologia da informação. Eu estou falando bastante sobre postura, mas eu não estou exemplificando, né? Vamos colocar aqui como exemplos o que é que eu acho, né, uma postura adequada e o que é que eu acho uma postura inadequada. Primeiro, eu vou colocar exemplos de posturas inadequadas no local de trabalho. Nós temos muitas pessoas que acabam entrando hoje, né, principalmente, tem muitas pessoas que acabam entrando em uma empresa, aí não gostam muito da empresa, sai, vai para outra. Antigamente, a taxa de pessoas que mudavam de empresas era em torno de 2 anos, 3 anos. Né? Então, eles passavam 2 a 3 anos na empresa, 4 talvez, e aí decidiam mudar de empresa para poder tentar uma coisa nova e tudo mais. Isso é uma coisa que, na nossa área, nós somos muito agraciados, né, com isso. De dizer assim, eu não estou gostando muito do que eu estou trabalhando, não estou gostando muito da tecnologia, quero aprender uma coisa nova. E aí, na nossa área, é bem mais fácil dizer, bem, eu vou para outra área ou eu vou para outra empresa para poder melhorar ali, para poder atender essa minha necessidade momentânea. Porém, recentemente, eu tenho observado, e alguns livros até já apontam que é um pouco equivocado, não vou dizer equivocado, mas é um pouco até que perigoso para a questão profissional você ficar pulando de empresa em empresa em um período mais ou menos de 6 meses.
né? Muitas pessoas falam assim, você começa a trabalhar na empresa durante 6 meses e aí de repente você já muda para outra empresa e aí o seu currículo começa a ser criado, né, nessa questão dos 6 meses, né? Então, assim, quando eu já vi pessoas, né, falando, perguntando em entrevista, por que você trabalhou 6 meses aqui, 6 meses aqui, 3 meses aqui, 4 meses aqui? O que está acontecendo? O que aconteceu nesse período aqui que você não ficou muito tempo nessas empresas? Às vezes pode ser até um problema nas empresas, né? Hoje em dia tem tanta empresa que não é muito legal trabalhar nelas. Mas muitas vezes é a própria pessoa, né, que não consegue se encaixar porque as expectativas delas são diferentes. Inclusive, as expectativas mudaram muito, né, ao longo dos anos. Mas aí o que é que acontece? Aí já entra no ponto da questão da postura. A pessoa, às vezes, quando entra na empresa, ela acaba se projetando, tentando se projetar, falando mal da empresa anterior. Esse já é o primeiro erro que eu acho, eu aconselho aos profissionais de tecnologia da informação. Tentar evitar cair nessa armadilha, tá? Quando estiver entrando na empresa, quando estiver fazendo a entrevista, né, na empresa, tenta não entrar muito nesse jogo, tá? E, eu não gostava da empresa anterior, saí porque tinha um fulano, ciclano, então tinha aconteceu lá um fato isolado, sabe? Deixa essas informações como aprendizado seu. Eu acredito que uma empresa ela não deva saber das questões internas da outra empresa se as questões internas não forem públicas, se a empresa não decidir de publicar essas questões internas. E até uma questão ética, né, do profissional de tecnologia da informação tem que ter. Eu tenho percebido bastante, né, das pessoas até que eu entrevisto, então que eu tenho visto as entrevistas, participar de alguma forma, eu tenho visto que as pessoas têm uma tendência na nossa área a defamar, né, as empresas que trabalham anteriormente. Então, assim, eu já aconselho já nisso aí. Então, assim, a questão eu já coloco esse ponto da postura, né, do profissional de TI já entrando nessa vertente inicial, tá? Depois que entra na empresa, né, tem uma outra questão, né, de postura também, que eu acho, que eu não sei se esse é o termo correto de se utilizar, mas às vezes eu acho que tem muitos profissionais na área de tecnologia da informação que eles têm uma pegada um pouco até infantilizada, sabe, assim, no local de trabalho. Às vezes acaba se confundindo um pouco de estar no local de trabalho onde que eles deixam a pessoa à vontade e acaba achando que está à vontade como se estivesse em casa. É importante entender que você em casa é de um jeito, na empresa que você está trabalhando, você tem que ser de outra forma. Né? Eu acredito que foi um erro muito grande nós termos confundido, e aí eu culpo as empresas que nós chamamos hoje de Big Tech, né? Que criaram esse estigma criaram essa ideia de que você tem que ser igual como você é em casa, tem que ser igual como você é na rua, com as pessoas, você tem que ser no trabalho também. Eu teria cuidado, tá, em relação a isso, porque nem todo mundo que está ali trabalhando é daquela forma como é pessoal, e eu acredito que tem que ter essa separação também do pessoal com o profissional. Né? Às vezes o pessoal fica dizendo assim, eu vou para o trabalho e eu tenho que o trabalho tem que me aceitar ir de pijama. Se eu quiser ir de qualquer jeito, eu vou, o trabalho tem que me aceitar. Não é bem assim, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Tem muitas empresas que ainda estão adotando o presencial e abrir até um parênteses aqui. Eu sou adepto do híbrido. Eu acredito que as pessoas têm que ter esse direito de trabalhar em casa, mas eu também acredito na produção das pessoas juntas, né, assim, como sempre foi, de estar trabalhando lá no local de trabalho também. Tem muitas empresas que elas recebem naturalmente clientes dentro da empresa, tá? Dentro da série da empresa de software. Então, você tem que tentar se colocar um pouco no lugar desses clientes, de você pensar bem, esses clientes estão vindo de um contexto diferente, esses clientes estão vindo
E às vezes um escritório de advocacia, às vezes é um escritório de contabilidade, que eles têm uma postura diferente lá. Eles têm um convívio com outras pessoas que têm costumes, que têm linguagem diferente. E eu não acho saudável para que quando essas pessoas entrem na empresa de tecnologia, né, eles olhem para os desenvolvedores e vejam como se fosse igual um monte de jovem que só gosta de ficar ali com um capuz, um lugar escuro, fica ali com um monte de joguinho, um monte de coisa. Eu, particularmente, não gosto dessa visão. Tá? Eu acho que isso é um erro e eu acho que isso acaba atrapalhando a comunicação entre nós da área de tecnologia da informação e pessoas de outra empresa. Então tenta se colocar no lugar dessas pessoas que estão ali, né, que estão chegando para visitar a sua empresa. Quando ela bater o olho e ver assim, que é um monte na visão dela pode ser tipo assim, um monte de criança, um monte de adolescente ali trabalhando no meu produto, né? Você vai pensar, bem, eu não ligo para o que eles acham, não ligo para o que eles pensam, mas isso aí já é uma opção pessoal. A opção profissional, como eu disse, é diferente. As pessoas, sim, querendo ou não, as pessoas olham para isso. As pessoas veem bastante como que é a postura, como é que você se coloca no seu local de trabalho para medir quem vai ali desenvolver uma solução para eles. Eu digo isso claramente porque hoje, né, eu além da Ponto 20, eu também trabalho em uma empresa que é muito grande e lá, corriqueiramente, nós recebemos pessoas de vários setores, principalmente pessoas do setor público. Né? E nós sabemos que pessoas do setor público, polícia e tudo mais, eles têm uma postura que eles precisam ter para estar naquela área. E eu não me sinto confortável quando eu estou ali na empresa e chegam essas pessoas e estão vendo, às vezes, meus colegas de trabalho em uma postura diferente, sabe assim, brincando, só fazendo brincadeiras ali no dia a dia, sabe assim, essas coisas nós temos que ter bastante cuidado. Então, por isso que eu bato muito na tecla em relação a essa postura. Um outro ponto também, antes de você entrar na empresa, que eu acho muito importante, é quando você está se formando, tá? Então, assim, o profissional de tecnologia da informação, no começo, quando ele está ali estudando, quando ele está dentro da faculdade, ali muita gente acha que eu estou na faculdade, eu vou me preocupar com isso só depois que eu me formar, porque aí quando eu vou começar a procurar emprego. No primeiro dia da sua faculdade, quando você está ali entrando, você tem que pensar que é o primeiro dia que você vai conhecer as pessoas com que ou você vai poder trabalhar junto, ou que irão conseguir projetos para você no futuro, ou então que você vai fazer parcerias, às vezes até um professor. Eu já tive a felicidade de ter trabalhado com professores, né? Depois, os professores estavam ali na sala de aula e aí, depois de alguns anos, nós nos encontramos em projetos, em empresas diferentes e aí trabalhamos juntos. Até hoje, eu mantenho um contato muito bom com eles. Imagina se eu tivesse tido uma postura inadequada, né, na época da faculdade. Então, nós não teríamos tido essa aproximação profissional. Então, eu acredito que o profissional, ele nasce a partir de você entrou ali num curso, você entrou ali numa faculdade, você já tem que pensar que é aquele momento que você vai começar a construir a sua carreira profissional. E a formação já está dizendo, né? É formação profissional. Depois que você está ali se formando profissional, você terminou, você se formou profissional, então você tem, por obrigação, de se comportar como um profissional. Você não tem mais, você não pode mais se dar o luxo, digamos assim, de se comportar como se fosse um adolescente, né? Assim, não estou dizendo que isso seja ruim, o comportamento de adolescente, mas um comportamento de adolescente, de criança, não é adequado para um âmbito profissional. Se fosse adequado, as crianças poderiam estar trabalhando. Mas você precisa passar, de alguma forma, por um processo de profissionalização.
seja por meio de faculdade, seja por meio de cursos técnicos, seja por meio de autoaprendizado, mas esse processo de amadurecimento tem que acontecer. Então, quando você está trabalhando na empresa, o esperado mínimo é que você tenha postura profissional. Eu bato muito nessa tecla porque eu estou vendo, como disse no começo do vídeo, estou vendo pessoas até mais novas que estão tendo essas posturas inadequadas perante as empresas, e isso está impactando essas pessoas e outras pessoas também que trabalham juntos de progredir. Um outro ponto também que eu vejo bastante, que é muito importante nós salientarmos, é a forma como as pessoas hoje em dia estão vendo o problema, né? Estão vendo o trabalho, por exemplo. Muitas pessoas estão entrando no trabalho e elas estão enxergando que ali elas vão fazer coisas 100% divertidas. Todo mundo vai se divertir, todo mundo vai fazer coisas que são muito legais, que são coisas que são sempre, digamos, que ficam direto alimentando a sua vontade de ficar trabalhando. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai conseguir ter ali atividades ou então projetos que vai lhe deixar, né, assim, bem confortável, digamos assim. Sempre vai ter um projeto, ou sempre vai ter uma atividade na empresa que é um pouco chato mesmo. É normal isso, é trabalho, né? O trabalho tem que ter esse tipo de atividade. Então, é importante que você, como profissional, você entenda que não tem como você sempre estar fazendo uma coisa legal, não tem como você sempre estar fazendo algo que a empresa vai ter que estar sempre agradando o seu ego e você vai estar sempre ali fazendo uma coisa inovadora. Não é assim. Não é assim que funciona a tecnologia da informação. O problema é que muitas pessoas acabam vendo isso e acabam pensando, bem, se eu não estou conseguindo trabalhar com o que eu gosto, eu não estou conseguindo trabalhar com desafios o tempo todo, eu vou mudar de empresa. Aí fica sempre nesse negócio de ficar mudando de empresa em busca de desafios novos, né? Então, toma cuidado com isso, porque isso aí pode sujar o seu currículo. Eu, particularmente, né, assim, eu fico com o pé um pouco atrás, mas aí eu já deixo para a gerência decidir, né, quanto à questão de pessoas que saem pulando de empresa em empresa. Eu, né, já não acho muito saudável, né, e tento saber o que foi que aconteceu, né? E se você está passando por algum problema na empresa hoje, porque você não está gostando da tecnologia, porque você não está gostando de alguma questão do trabalho, se comunique. É uma outra questão também da postura, que o profissional de tecnologia da informação tem a tendência de ficar ali calado, de ser muito passivo. De ser uma pessoa que vai receber sempre as atividades para ser feito e nunca vai chegar a falar, bem, eu tenho uma visão profissional que isso daqui tem que ser diferente. Isso daqui, esse design da aplicação não está muito legal, que tem que mudar, etc, etc. Então, assim, o profissional da tecnologia, eu gostei de colocar, o pessoal quando coloca esse termo, né? Tecnologia da informação e comunicação. Esse comunicação é muito importante porque nós trabalhamos com estruturação de dados. O dado por si só não é nada. Quando você junta os dados, você gera informação. O próximo passo, depois de gerar informação, você tem que fazer o quê? Você tem que comunicar a informação. Então, nós também, que somos profissionais da tecnologia da informação, somos também comunicadores. E para ser comunicadores, nós temos que, claro, como estou dizendo aqui, saber se comunicar. Como é que nós não vamos saber nos comunicar coisas básicas do nosso dia a dia e conseguir comunicar coisas importantes que o software que nós estamos desenvolvendo vai passar para as pessoas, né? Como é que nós vamos conseguir desenvolver isso? Então, assim, fale, converse, chegue para as pessoas, crie espaço para diálogo. Não seja aquele desenvolvedor, não seja aquele profissional da tecnologia da informação que só chega e quer ficar sentado e ser passivo demais, né? Esperar que as pessoas fiquem só entregando atividades, buscando atividades para você. Quem conhece melhor você como profissional é você mesmo. Então, busque ver as possibilidades dentro da empresa. Se não existe a possibilidade, tente criar a possibilidade dentro da empresa. Ao longo da minha carreira, eu vim fazendo isso, né? Eu via algumas coisas que a empresa trabalhava e aí eu
já chegava com uma prova de conceito propondo. Eu não chegava para um gerente, alguma coisa do tipo, e dizer assim, eu estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Não dá essa opinião. Faça ali uma provazinha de conceito, mostre, e às vezes aquilo dali que você criou pode virar um projeto. Isso aconteceu várias vezes comigo. Aquilo dali que eu criei ali por conta própria acabou virando projeto. Teve uma empresa que eu trabalhava antes que a empresa contratou 3 pessoas novas por conta daquele projeto que eu criei. Então, ou seja, eu consegui, junto com a empresa, gerar outros cargos de trabalho. Isso para mim foi um avanço muito grande para a minha carreira como profissional. E só para finalizar aqui, uma outra dica muito importante que eu vi em alguns livros dizendo para que você veja quem é o público que você vai falar. Nós temos a tendência muito de chegar em toda reunião, toda hora que nós vamos falar, sempre falar o tecnês. Né? Sempre temos o costume de falar coisas técnicas para todo mundo. Não é todo mundo na sua empresa, por mais que esteja trabalhando em empresa de tecnologia da informação, que entenda a técnica. Então você tem que trabalhar essa questão de saber se comunicar com a audiência correta, com as pessoas que vão ali ouvir para resolver um problema. Não adianta você chegar e falar numa reunião, uma reunião para discutir o design da solução, você falar sobre problemas da empresa, você falar sobre problemas do design. Você está ali para falar sobre soluções, né? Você não está ali para falar sobre problemas. Pressupõe-se que os problemas já são conhecidos para poder trabalhar as soluções. Mas se você tiver um problema específico, seja direto. Marca uma reunião com as pessoas corretas, pessoas que irão agir, não as pessoas que irão dizer assim, ele avisou. Tem muitas pessoas que acabam dizendo assim, fala o problema e depois chega para dizer assim, eu avisei. Isso não ajuda em nada. Às vezes você chegar quando o problema acontece e dizer assim, olha, eu avisei, às vezes a carga acaba caindo em cima de você. Então, você começar a ter essa postura de propor a solução. Você expõe o problema, propõe no mínimo 2 soluções, se possível, para a audiência correta, no momento oportuno. Então você vai marcar uma reunião com um tema específico, por exemplo, propor uma solução para tal coisa sem especificar o problema. Marcar uma reunião para tratar o problema em si, para falar sobre o problema. E nas ações da reunião você fala, bem, beleza, fulano, ciclano, beltrano vai aqui fazer ações, talvez dessa reunião gere outra reunião para falar sobre a solução e assim por diante, tá? Então essa aí é uma outra dica que eu dou. E também, sempre seja direto. Fale direto sobre qual ponto que você está querendo. Não vá tentar ir pelas beiradas, né? Nós, da área de tecnologia da informação, temos uma mania, que eu acredito que seja uma questão histórica, né? De ser sarcástico, né? Isso aí quando observar, é muito comum, você escuta nos podcasts, você vê nos vídeos, você vê às vezes os colegas de trabalho, quanto mais a pessoa acha que sabe, né, na área, quanto mais ela acha que domina tudo que ela está ali sabendo, não precisa mais aprender, mais ela vai ser sacal. E aí às vezes ela fala de um problema, fala de uma solução de uma forma que as pessoas não entendam. O falar sobre um problema, falar sobre uma solução de uma forma que ninguém entendeu, ou de uma forma que só vai levar seu ego, não ajuda em nada. Nem ajuda você, nem resolve o problema, nem ajuda a empresa, não ajuda ninguém. Então, deixa um pouco o ego elevado de lado e fale em uma linguagem que todo mundo vai entender, de uma forma que todo mundo vai entender. E claro, com a postura. Por isso que eu volto lá para o começo do vídeo, quando eu estava aqui falando, que a postura, se você tem uma postura de profissional mostrando na empresa, as pessoas vão ouvir a sua ideia, vão ouvir o que você tem a falar com um olhar profissional. Então, uma coisa que você vai construindo ao longo da sua carreira profissional, quando você precisa, você consegue
falar o que você está ali precisando falar, e as pessoas irão lhe ouvir porque elas sabem que você é um profissional, elas sabem que você é uma pessoa séria, que quando fala algo, uma dica profissional, você está dando ali uma dica baseada na sua experiência, não baseado no que você é fora da empresa. Se você é fora da empresa, mostre como você é fora da empresa quando estiver em momentos completamente fora da empresa. Claro que eu tenho uma amizade com uma pessoa que trabalha comigo, pronto. O seu jeito de conversar, o seu jeito de falar como uma pessoa, trate isso quando você estiver com essa pessoa em um momento que não tem nada ligado com a empresa. Eu estou falando até de eventos que a empresa promove, né? Então, assim, é outro ponto que você tem que ter cuidado para poder, como é que você vai se comportar, porque, querendo ou não, você está ali num momento que foi, né, colocado pela empresa, então você tem que ter, você ainda está no âmbito da empresa, no contexto. No seu contexto pessoal, totalmente diferente. Essas são as dicas, faça essa diferenciação, faça essa reflexão. E eu vou ficando por aqui, né, com um episódio curto, de meia hora, mas eu quero saber do que é que vocês acharam. Né? Você que está assistindo aí, vai assistir pelo YouTube, deixa aí um like, deixa um comentário, veja aí como é que você quer, o que você achou, né, do programa, e também aí no podcast do Spotify, quem estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, diga também, coloca lá a opção. Eu vou deixar sempre uma caixinha lá para você dizer o que você achou do episódio, e também para dar dicas não só de conteúdo, ou de pessoas que eu possa aqui conversar também, tá? Fica aberto aqui e obrigado. Até mais.